Olá, pessoal. É sempre um motivo de grande alegria ter você aqui no nosso canal. E o tema de hoje é a contribuição de iluminação pública. Você sabe como é que calcula essa contribuição? Já deu uma olhada na sua conta aí, qual é o valor dessa contribuição? Muito bem, nós vamos falar dessa espécie tributária muito específica, que é a contribuição de iluminação pública. Muito bem. Temos, portanto, aqui o gênero tributo, do qual deriva aí diversas espécies, e como identificar cada uma delas. A gente tem um vídeo específico sobre esse tema, mas o foco de hoje, portanto, é a contribuição de iluminação pública, simplesmente a COSIP ou CIP, né? Depende da nomenclatura de cada município aí, portanto, adotada. Contribuição para o custeio da iluminação pública. E essa contribuição de iluminação pública veio substituindo a antiga taxa de iluminação pública. E a taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, não há mais a taxa de iluminação pública, e sim a cobrança da contribuição de iluminação pública. E qual é a razão dessa mudança? É porque a contribuição de iluminação pública se encaixa num modelo jurídico possível de exigência. A taxa não cabe mais, porque tem carência no cumprimento do requisito que é da indivisibilidade. Para poder exigir uma taxa, o serviço deve ser, portanto, efetivo, prestado para o contribuinte, ou potencial, está à disposição. Também ele deve ser individualizado, individualizar cada um do contribuinte e dividir entre eles, né, o aspecto quantitativo de visibilidade. E a iluminação pública não tem como quantificar a quantidade, naturalmente, que cada um vai se beneficiar da iluminação pública. É um serviço uti universi, enquanto a taxa é um serviço uti singular, de fruição individual e quantificável. E é por isso que o Supremo declarou que a taxa de iluminação pública é inconstitucional. E os municípios, com isso, não iam ficar sem essa receita, né? Então, houve uma mudança na Constituição, nós vamos ver mais à frente o artigo 149-A, introduzindo a possibilidade da criação da contribuição de iluminação pública para suprir essa despesa que a municipalidade tem. Muito bem. E será que os municípios poderiam pegar aquele dinheiro dos impostos e destinar exclusivamente para a iluminação pública? Isso seria possível, observando a natureza jurídica dos impostos? A resposta é negativa, porque, na verdade, os impostos são tributos desvinculados e desafetados. O recurso dos impostos não tem destinação específica. Eles entram nos cofres do poder público e, portanto, não pode ser destinado previamente para a iluminação pública. Temos aqui, portanto, o princípio da não afetação, com seu fundamento constitucional, que afasta essa possibilidade aí para os impostos no que tange à iluminação pública. E aqui o detalhamento do dispositivo em que a vinculação de receita de imposto a órgãos, ou fundos, ou despesa, ressalvados os casos de repartição, portanto, são totalmente desvinculados, desafetados no caso concreto. Ressalvadas algumas situações como estas aqui apontadas, que é o investimento em saúde e educação, da receita corrente líquida do conjunto geral de impostos recebidos pelos entes federativos. Essa exceção se dá aqui na Constituição e que aponta que a União deve entregar 18%, estados e municípios 25% para a educação, dada a importância dessa atividade, desse serviço para toda a sociedade, inegavelmente. E também 15% para a saúde, no caso da União. Mas aí é da receita corrente líquida dos impostos, o que não cabe aí para a contribuição de iluminação pública, portanto, né? Afinal de contas, o imposto é um tributo desvinculado e desafetado, como nós sabemos. Muito bem. E, portanto, já que a contribuição de iluminação pública ela não é um imposto, e ela não é uma taxa, sim, portanto, uma contribuição, ela tem características que lhe são peculiares, e é isso que nós vamos ver, portanto, aqui na sequência. Afinal de contas, ela veio aí substituir a contribuição de iluminação pública, portanto, veio substituir a taxa,
porque a taxa carece do requisito da divisibilidade, destacando isso mais uma vez. Então, as contribuições estão previstas inicialmente na Constituição, no artigo 149, que é exatamente o capítulo das contribuições de competência da União, contribuições sociais, portanto, para toda a estrutura da Seguridade Social, intervenção no domínio econômico, a CID, por exemplo, né, contribuição de intervenção no domínio econômico, de categorias profissionais também, como os conselhos de farmácia, de medicina, de arquitetura, são contribuições, portanto, da União no seu artigo 149, assim como também foi depois pensada a contribuição de iluminação pública, que foi criada, olha, em 2002, como uma nova contribuição, e não mais aqui de competência da União, pelo 149. Essa contribuição de iluminação pública foi destinada para municípios e para o Distrito Federal, que tem competência cumulativa. E ela veio prevista, portanto, no artigo 149A, está vendo? Acrescentada aí, portanto, para não perder a ordem e a sequência dos artigos na Constituição, dizendo que essa contribuição pode ser cobrada, inclusive, na fatura de energia elétrica. Então é importante separar o que é tributo do que é tarifa. A energia elétrica quilowatt-hora é tarifa ou preço público. É cobrado pela concessionária, que assinou um contrato, portanto, de concessão e vai explorar aquele serviço por um prazo determinado. E as tarifas são fixadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL ou ANEEL. E aí nós temos um regime tarifário em que essa concessionária tem a relação com o cidadão como uma relação de consumo de direito privado. Por outro lado, a contribuição de iluminação pública é feito, portanto, um convênio da prefeitura com a companhia de eletricidade e esta cobra, em nome da prefeitura, aquela contribuição e repassa para a municipalidade aqueles recursos arrecadados aí, portanto. Ali já temos uma natureza jurídica tributária. Então, tarifa e tributo. Tarifa para o kilowatt e tributo para a contribuição de iluminação pública aí, portanto. E por que a competência dos municípios e do Distrito Federal? Porque exatamente se traduz em uma atividade local. É necessário o planejamento urbano, o plano diretor, toda esta organização aí, portanto, para manter, inclusive, os aspectos de segurança para as pessoas. Muito bem. Algumas curiosidades. A contribuição de iluminação pública, ela pode ser cobrada, inclusive, de consumidores de usuários do serviço público em zona rural, não apenas na cidade. Não precisa ter um poste na sua rua, o serviço é útil universo. Então, basta o serviço estar à disposição para que a contribuição de iluminação pública possa ser exigida, porque ela não é um tributo que tem contraprestação em relação à pessoa do contribuinte. Agora, é fundamental que todo o dinheiro da contribuição seja destinado para a atividade da contribuição de iluminação pública. Ela não pode gerar lucro. Não é uma empresa, que o Estado não pode ganhar um valor como enriquecimento sem causa da administração pública. O dinheiro arrecadado deve custear exatamente a despesa da iluminação pública no município. E algumas formas de cobrança se dá por valor fixo na conta de energia de cada um, observando talvez o padrão de consumo, né? Então, tem casas que estão com sistema monofásico, bifásico, trifásico. Isso depende da quantidade de aparelhos que a pessoa tem na casa. Então, pode ser um valor fixo, mas, de novo, uma previsão para custear aquela despesa não pode dar lucro, mais uma vez dizendo isso, ou simplesmente também a cobrança pode ser de acordo com a variação de consumo. Unidades que consomem mais vão acabar pagando um valor maior de contribuição. Veja aí na sua conta quanto é esse valor, e é importante a Câmara de Vereadores fiscalizar no seu município, a Defensoria Pública, Ministério Público, para evitar uma super arrecadação em favor do município, porque a contribuição de iluminação pública deve ser destinada exclusivamente para aquela atividade
a arrecadação em particular. Então, nós temos aqui que o Supremo compreendeu que essa contribuição é uma contribuição sui generis. Por que sui generis? Porque contribuição é especial, é notadamente da União. E, claro, tem também as contribuições previdenciárias estaduais e municipais para quem tem regime próprio de previdência, mas é uma contribuição sui generis porque ela veio aí para abarcar essa situação da perda da arrecadação da taxa de iluminação pública, porque ela foi declarada inconstitucional. Então, ela tem uma particularidade porque ela é cobrada pelos municípios e pelo Distrito Federal. E nesse quadro comparativo, é importante destacar sobre o aspecto da vinculação e da afetação, que ela tem uma característica muito particular em detrimento das demais espécies tributárias. Vejam aí que os impostos são desvinculados e desafetados. As taxas são vinculadas e afetadas, assim como a contribuição de melhoria, porque a uma obra pública o dinheiro é destinado para custear a despesa ocorrida em razão daquela obra. Já a contribuição de iluminação pública não há contraprestação. Pessoal, o contribuinte do serviço deve estar à disposição, mas não individualmente, mas o dinheiro deve ser destinado exclusivamente para aquela atividade. Muito bem, gente. Então, essa aí foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil esse conhecimento para você. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Eu agradeço muito mesmo e fortalece, portanto, o conhecimento. Então, com isso, a gente se despede. Um abraço, gente. Tudo de bom. Fique com Deus, hein?